Vamos falar a verdade, a música microtonal é desafinada. É muito engraçado falar sobre isso, porque esse é um sentimento que eu levei por muito tempo na minha vida. Desde que eu embarquei nessa jornada, estudando microtonalidade, eu venho buscando artistas e referências para poder achar pessoas que utilizam as notas que tá fora do nosso sistema de música, fora do padrão de afinação atual. E sem querer desmerecer ninguém, cara, é muito difícil achar alguém que faz um bom uso dessas notas. Desculpa aí, eu nunca quis te ver chorar. E geralmente quando você pesquisa música microtonal aí no YouTube, você acha muita coisa com qualidade duvidosa. Então, eu entendo completamente quando uma pessoa fala assim que música microtonal é desafinada, que microtons é desafinado, que não dá pra afinar isso, não dá pra usar isso, ou que a música indiana, a música do Oriente Médio é horrível, não afina, é desafinada. Só que eu preciso dizer pra vocês que é muito mais profundo que isso. E tem todo o motivo de por que a música microtonal soa desafinado pra nós. Só que antes da gente entrar nesse assunto, eu quero relatar minha experiência pessoal de como que eu descobri a microtonalidade, como que eu descobri as notas entre as notas, e o que fez eu ver de tão valioso assim que até os dias de hoje eu tô estudando firmemente nessa parada. Pra ser sincero, eu sempre gostei muito de instrumentos diferentes, músicos diferentes que fazem coisas loucas com o instrumento, e eu sempre fui muito pesquisador, e um desses artistas que me chamou muita atenção por ter uma música muito diferenciada era o Jacob Collier. Eu curto demais o som do Jacob, como que ele utiliza os instrumentos dele, a voz dele. Eu acompanho ele antes dele lançar o primeiro disco dele, quando ele fazia vídeos pro YouTube de covers. Eu já acompanhava ele nessa época. Então assim, a música dele sempre soou muito diferente pra mim, um nível bem acima do que eu escutava tradicionalmente. E eu gostava de pegar alguns grooves dele pra tentar tirar, pra ver como é que soava na prática mesmo. Só que tinha algumas músicas estilo a Hideaway. Cara, eu tentava tocar e não batia as notas. Até no início não batia muito bem, até que do meio pra frente começava a fazer sentido, mas sempre tinha alguma coisinha ali que parecia que a música dele tava desafinada. Então, bom, como eu não entendia muito bem, eu só ignorava e seguia a vida. Um tempo depois, eu descobri uma entrevista dele, que ele foi entrevistado pelo Juni Lee, onde nessa entrevista ele comenta algumas coisas sobre a Hideaway começar em outra frequência de hertz. Ela começava em 432 Hz e depois no meio modulava para 440 Hz. Eu já achei isso aí interessante, porque eu nunca vi ninguém fazendo uma parada dessa. E aí, nessa mesma entrevista, ele falou sobre microtonalidade. Eu não conhecia esse termo, né? E basicamente ele ficava cantando as notas entre as notas. Ele dividia um intervalo, tipo uma terça menor, em várias partes iguais e ia fazendo isso infinitamente até o máximo que ele pudesse. Só que pra mim ele só tava mostrando uma habilidade que ele tinha, sei lá, um treino de canto, um exercício de canto, nada funcional. Então eu simplesmente ignorei isso, como a maioria das pessoas fazem. Boring. E aí foram passando os anos e ele lançou uma releitura de uma música chamada Moon River, onde ele gravou totalmente a capela, só vozes. Eu perdi até a conta de quantas vezes eu escutei esse arranjo. E nesse arranjo o refrão tava em uma tonalidade que não existe nos nossos instrumentos tradicionais. Eu gosto muito de ver o Logic Session Breakdown dele, que é onde ele pega os principais arranjos dele e comenta várias coisas que ele gravou. E no Logic Session Breakdown ele diz que nessa tonalidade ele modulou para uma tonalidade microtonal. E novamente eu achei isso estranho, mas ali eu pude ver que tinha um sentido, que tinha alguma coisa escondida, né? Então foi aí que eu decidi pesquisar sobre música microtonal. Só que absolutamente tudo que eu achava era muito feio, muito desafinado, totalmente ao contrário do que o Jacob tava fazendo, que era aquele som incrível, perfeito, pesado. Era muito emocionante a música do Jacob pra mim. E aí eu achei o canal Here Between the Lines, que eu já citei há uns vídeos atrás,
onde o solo mudou a forma que eu via a música, e foi exatamente nessa época aí que eu conheci o Here Between the Lines, que são nada mais que dois alemães, onde fazem diversos experimentos com a música microtonal, e eles estudam muito em 31 EDO. E os caras do Here Between the Lines, eles são muito fãs do Jacob também, então os arranjos é meio que na mesma pegada. E foi aí que eu observei que microtonalidade, cara, é muito mais profundo do que só 9 comas, né, ou só as notas entre as notas. Tem uma teoria musical por trás, tem toda uma questão harmônica bem relevante e extremamente importante por trás. Então aí eu comecei a pesquisar, ler livros, pesquisar mais e mais artistas, só que é muito difícil de achar até os dias de hoje. Quase que não acha pessoas fazendo música estilo Here Between the Lines ou Jacob Collier, utilizando microtonalidade de uma forma funcional. E aí eu fui pesquisando mais os vídeos do Jacob, só que o Jacob ele fala muito rápido, ele explica muito rápido e fica muito difícil de uma pessoa que tá iniciando nesse assunto entender de fato. Porém, eu continuei pesquisando, quando eu descobri uma comunidade microtonal cheio de artistas e pessoas fazendo músicas com a microtonalidade. E aí eu descobri que existem, como eu já comentei, vários EDOs, vários temperamentos, vários sistemas de afinação, que as nossas 12 notas por oitava, o 12 EDO, é apenas um sistema de afinação, um modelo de afinação. É o mais famoso, é o mais utilizado nos dias de hoje, mas ainda assim é apenas um sistema de afinação, dentre vários. E o mais engraçado é que eu nunca vi nenhum brasileiro falando sobre esses assuntos também, sobre diferentes tipos de temperamento. Eu só vi o pessoal falando que existem os comas, que não sei o que, e que a microtonalidade é as notas fora das 12. Mesmo pesquisando tanto, a música microtonal ainda soava um gato bravo, um gato no cio, não sei. É muito difícil encontrar realmente artistas que utilizam essa parada. É uma pesquisa muito profunda e eu entendo muitas pessoas que entram no mundo da microtonalidade e saem por achar que é algo que não tem funcionalidade. Bom, mas à medida que eu fui estudando os arranjos do Here Between the Lines, traduzindo vários vídeos também, eu fui entendendo que na realidade não existe nota desafinada. Existem sensações harmônicas. Bom, primeiro de tudo a gente tem que entender o que é afinar. O que é afinar e, em teoria, desafinar? Afinar é levar um instrumento a uma frequência desejada. A afinação desejada é subjetiva, pois a única depende da sua perspectiva. Tipo, o 12 EDO não é o melhor sistema de afinação que existe no mundo. Ele é apenas um entre milhares de possibilidades. Se você for julgar qualquer som que não está dentro do 12 EDO como desafinado, isso é muito grave. Porque se você julgar todos os sons como se estivessem que estar no 12, nós iremos perder todos os sons puros e os acordes incríveis que a natureza nos fornece. Claro que se toda a banda tiver tocando em 12 EDO e tiver notas que não pertencem ao 12 ali, um instrumento apenas estiver fora, claro que vai soar esquisito, vai soar desafinado, né? Em inglês a gente fala out of tune, ou seja, fora da afinação, fora da frequência. Não quer dizer que aquela nota não pode ser utilizada, mas quer dizer que naquele contexto ela vai gerar tensão, porque são frequências que não são compatíveis com a do 12. Por que algumas combinações de nota pode soar desafinado para nós? É porque assim, as alturas ouvidas não correspondem às expectativas. A expectativa da altura da maioria de nós está em 12 EDO. Cada cultura tem sua própria maneira e padrão de afinar, de organizar as notas, organizar a altura das notas, as frequências. Se você tem uma formação musical, esse efeito de expectativa é ainda mais forte. Então o seu ouvido sempre vai tentar puxar as notas para o 12 EDO, como se fosse um imã. E como se o 12 EDO fosse o padrão universal de como as notas deveriam ser. Mas lembre-se, como eu já falei, o 12 EDO é só um sistema de afinação dentre milhares. Ele não é o melhor, ele não é o mais afinado, ele só é o mais conhecido e famoso. E o que acontece? Eu confesso que eu não gosto como muitas pessoas utilizam a microtonalidade, gerando tensão. Tipo, os indianos, o pessoal do Oriente Médio usa muito os makams, ou intervalos de quartos de tom, que é um intervalo que soa meio duro, acordes neutros, onde eu irei falar mais pra frente, e às vezes tensiona demais. E aí nós temos a sensação que microtonalidade é algo para tensionar. A microtonalidade ela é muito mais ampla que tensionar. Ela é muito mais gigantesca, muito mais bonita, muito mais rica. Entenda a microtonalidade como uma ferramenta, são notas. Você pode tensionar, mas você também pode resolver. Você que manda nela, você faz o uso correto. De vez em quando eu recebo muitos comentários de que a microtonalidade não soa afinada de forma alguma. Bom, essas novas relações de altura soam desafinadas no início. Só que se você estiver intrigado, você pode ouvir novamente até que novas expectativas de altura se formam dentro de você. Então a música começa a soar afinada. É muito incrível como que a mente pode ser flexível, como que nossa mente interpreta e deduzem os sons. Por que eu falo tanto do 31 EDO? Porque o 31 EDO ele é mais puro, ele é mais afinado, ele é mais próximo dos sons da natureza. Só que no início a pessoa pode ter uma certa
uma certa resistência a terças mais afinadas, por conta que o ouvido dela julga o padrão correto como o 12 EDO. Na realidade, o 12 EDO, ele é um sistema de afinação desafinado, e é exatamente isso que eu irei falar no nosso próximo vídeo. E para poupar trabalho para você que quer entrar no mundo da microtonalidade ou conhecer, eu estipulei uma playlist no YouTube com as músicas que eu julgo mais tranquilas para você se introduzir e entrar nesse mundo da microtonalidade, para você não fazer igual eu, sofrer pesquisando músicas que soam bem. E corra desses gatos no cio aí. Eu também quero informar para vocês que agora eu tenho um grupo no WhatsApp, tá? O link na descrição. Tem um grupo do WhatsApp aí, entra lá, vamos criar uma comunidade microtonal, vamos conversar sobre, para você que está estudando. Lá eu vou disponibilizar vários materiais, vou disponibilizar vídeos, sempre que tiver vídeo novo também vou estar mandando lá. É um grupo aberto para todo mundo conversar e a gente sempre interagir mais e mais, certinho? Então, até o nosso próximo vídeo.